Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Kátia do Nochique e nesse vídeo eu estou trazendo um top ciganinha, tomara que caia, infantil. Ele é exatamente o mesmo modelo de um vídeo que eu já tenho aqui no canal, modelo adulto, e eu vou deixar aqui no card. Nessa peça eu usei fio Anne e agulha número 2. Esse eu fiz tamanho 6 anos, mas é muito fácil para ajustar para o tamanho que você quiser. Durante o vídeo eu explico como. Vamos ver como faz? Para essa peça, nós precisamos de correntinha em múltiplo de 4 mais 3 correntinhas. E como essa peça larga um pouco, eu vou fazer só com 42 centímetros de largura. E eu consegui isso com 139 correntinhas. Então, eu iniciei minha carreira voltando 4 correntinhas. E a partir da quinta, eu faço um ponto alto por correntinha de base. Tendo chegado no final da carreira, que eu fiz um ponto alto por correntinha de base, eu viro a peça, faço 3 correntinhas, pulo o ponto alto que eu acabei de fazer e faço um ponto alto por ponto alto de base. E sigo a carreira fazendo um ponto alto por ponto alto de base. Cheguei no final da carreira fazendo um ponto alto por ponto alto de base e o último ponto alto eu vou fazer na correntinha inicial da carreira anterior. E aí, novamente, eu viro a carreira, faço 3 correntinhas, pulo o ponto alto que eu acabei de fazer e, a partir do ponto alto seguinte, eu faço um ponto alto por ponto de base. E sigo assim até o final da carreira. Sempre um ponto alto por ponto alto de base. Meus amores, eu já segui umas carreirinhas e voltei para mostrar para vocês que a sequência se mantém a mesma. Eu faço o último ponto alto da carreira na correntinha inicial da carreira anterior, viro a peça, faço 3 correntinhas, pulo o último ponto que eu acabei de fazer e faço um ponto alto por ponto alto de base. E vou seguir assim, fazendo por quantos centímetros eu quiser para essa parte de pontos fechados da peça. Sempre com um ponto alto por ponto alto de base. Seus lindos, com quase 10 centímetros em pontos altos, eu acho que já está um tamanho suficiente para essa parte da minha peça. E agora eu vou começar os pontinhos da parte de baixo, os pontinhos abertos. Então, é agora que nós vamos precisar daqueles múltiplos que eu falei lá no final. Então, nós fazemos 3 correntinhas, pulo o ponto que eu acabei de fazer e, na sequência, faço 2 pontos altos, um em cada ponto de base. Faço 2 correntinhas, pulo 2 pontos da base, faço 2 pontos altos, um em cada ponto de base. Novamente, 2 correntinhas, pulo 2 pontos da base, 2 pontos altos, um em cada ponto alto de base. E sigo com essa repetição. 2 correntinhas, pulo 2 pontos da base, 2 pontos altos, um em cada ponto alto de base. Já já eu volto para mostrar para vocês o final da carreira. Seus lindos, chegando no final da carreira, se o múltiplo lá no início tivesse sido feito certinho, nós fazemos as 2 últimas correntinhas, 2 pontos altos nos 2 últimos pontos altos de base e um ponto alto na correntinha inicial da carreira anterior. Fazemos as 3 correntinhas iniciais, pulamos o ponto de base, fazemos os 2 pontos altos seguintes e, na sequência,
2 correntinhas e 2 pontos altos. E, novamente, 2 correntinhas e 2 pontos altos. Final dessa segunda carreira com correntinhas, eu faço as 2 últimas correntinhas, os 2 pontos altos de base, e o terceiro ponto alto desse trio eu faço na correntinha inicial da carreira anterior. Viro a peça, o mesmo início da carreira anterior. 3 correntinhas, pulo o ponto alto que eu acabei de fazer, faço os 2 pontos altos seguintes. E aí chego na repetição de 2 correntinhas, pulo as correntinhas de base, 2 pontos altos nos pontos altos seguintes. E, novamente, 2 correntinhas e 2 pontos altos. Chegando no final dessa terceira carreirazinha, eu vou começar a fazer a carreirinha de acabamento. Então, eu inicio fazendo 3 correntinhas, pulo uma carreirinha de base e faço 2 pontos baixos na lateral da próxima carreirinha e mais em 2 laterais de carreirinhas. Faço umas 3 correntinhas, pulo uma lateral de carreira e faço 2 pontos baixos na lateral de 2 carreirinhas. Faço novamente as 3 correntinhas, pulo uma lateral de carreira e novamente faço 2 pontos baixos na lateral das próximas 2 carreirinhas. E vou repetindo isso. 3 correntinhas, pulo uma lateral de carreira e 2 pontos baixos na lateral das próximas 2 carreirinhas. E, novamente, 3 correntinhas, pula uma lateral de carreira, 2 pontos baixos nas próximas 2 laterais de carreira. Com essa distribuição, eu cheguei aqui no meu topinho, e aí eu faço as últimas 3 correntinhas dessa lateral e começo a fazer pontos baixos no topo da peça. Vou fazer um ponto baixo entre cada ponto alto dessa parte. Sempre um ponto baixo entre os pontinhos altos de base. Chegando no final do topo, tendo feito um ponto baixo entre cada ponto alto, eu vou repetir a mesma lateral que eu fiz lá do outro lado, com a mesma distribuição. Eu inicio com as 3 correntinhas, pulo a primeira lateral de carreira, faço 2 pontos baixos nas 2 carreirinhas seguintes. Três correntinhas, pulo uma lateral de carreira, 2 pontos baixos nas 2 laterais seguintes. Novamente, 3 correntinhas, pulo uma lateral, 2 pontos baixos nas 2 laterais seguintes. E, novamente,
3 correntinhas, pulo uma lateral. E aqui eu já estou chegando no final, que eu fiz aquela distribuição diferente. Aqui eu ainda faço 2 laterais de carreira com 2 pontos baixos. Aí faço 3 correntinhas e vou fazer essas 3 laterais seguintes com 2 pontos baixos por lateral. A mesma distribuição lá do outro lado, 3 carreirinhas com 2 pontos baixos. Aí eu faço as 3 últimas correntinhas, faço um ponto baixo no topinho do ponto alto. Vou fazer 7 pontos altos na correntinha de base. Um ponto baixo entre os pontos altos e, novamente, 7 pontos altos na correntinha. Feitos os 7 pontos altos, um ponto baixo entre os pontos altos de base, e eu vou repetindo isso até o final da carreira. São 7 pontos altos na correntinha. E um ponto baixo entre os pontos altos de base. Assim vai ficando o acabamento da base com lequinhos. Cheguei no final dessa lateral, tendo feito 7 pontos altos em cada um desses lequinhos. Agora eu remato com ponto baixíssimo e está terminada essa etapa. Agora eu vou começar fazendo a minha manguinha, que eu vou fazer uma manguinha com 19 centímetros de circunferência. E nessa etapa nós precisamos de múltiplo de 4. Então aqui eu vou fazer 56 correntinhas. Vou conferir que a correntinha não está torcida e vou unir ela em um círculo com um ponto baixíssimo. E aí eu puxo o lacinho para ficar bem seguro. Aí eu faço 3 correntinhas para iniciar a carreira e, na sequência, um ponto alto por correntinha de base. Cheguei no final da carreira, fecho com um ponto baixíssimo, viro a peça, 3 correntinhas e faço um ponto alto por ponto alto de base. Meus amores, cheguei no final da carreira, fecho com um ponto baixíssimo, viro a peça, 3 correntinhas, um ponto alto no ponto alto de base. 2 correntinhas, pulo 2 pontos de base, 2 pontos altos, um em cada ponto alto de base. E novamente, vou fazer isso por toda a carreira. 2 correntinhas, pulo 2 pontos altos de base e faço 2 pontos altos, um em cada ponto alto de base. Termino essa carreira fazendo as 2 últimas correntinhas e fechando com um ponto baixíssimo na terceira correntinha inicial dessa carreira. A próxima carreira já vai ser de acabamento, a do lequezinho. Então, eu faço um ponto baixo entre os pontos altos e 7 pontos altos na correntinha.
E aí, novamente, um ponto baixo entre os pontos altos e 7 pontos altos na correntinha de base, fazendo o lequezinho. Feito meu último lequezinho de 7 pontos altos, eu encerro essa carreira com um ponto baixo, eu encerro essa carreira com um ponto baixíssimo no ponto baixo inicial. Na sequência, eu emendo o fio no topo da manguinha, na parte da base dos pontos altos iniciais, e vou fazer uma correntinha e, na sequência, um ponto baixo entre cada ponto alto de base. Feita toda a volta, eu arremato a carreira com um ponto baixíssimo. E agora eu vou fazer a união da manguinha, prendendo ela na peça. Então, eu vou fazer uma correntinha de mais ou menos uns 7 centímetros. E aí, vou lá pegar o meu top. E para saber onde é a lateral para prender, eu dobro a peça no meio e mais uma vez. Dobro ela em 4, não é? E aí eu pego nessa parte que dobrou, que vai ser certinho a minha lateral. Prendo com um ponto baixo. Arremato e está terminada essa etapa. Agora eu já tenho aqui a minha segunda manguinha, que está faltando só a carreira de acabamento, a carreira de pontos baixos de acabamento. Então, eu emendo o fio. Faço uma laçada, uma correntinha, um ponto baixo entre cada ponto alto de base por toda a volta. Terminada a minha carreirinha de pontos baixos, eu fecho com um ponto baixíssimo e vou fazer a minha correntinha de união lá com a parte do top. Os mesmos centímetros. E aí eu vou pegar lá na lateral oposta, aonde ficou a dobrinha. E faço meu ponto baixo. Arremato. Gente, agora ficou faltando só os acabamentos, cortar os fiapinhos, como eu chamo, e a correntinha de amarrar. Então, essa correntinha eu vou fazer da seguinte forma. Uma correntinha com um fio só, com a mesma agulha, porque eu sou exagerada, eu vou fazer ela com um pouco menos de 60 centímetros. Agora eu vou trançar a correntinha nas aletas para fazer o fechamento da peça. Então, eu puxo com a agulha mesmo a metade dela, uma metade para cada lado. E vou cruzando, gente, tipo um tênis, como eu falo. Aí eu pego um lado, puxo lá na alhetinha, naquela correntinha que eu fiz. Seguinte, do lado oposto, e vou fazendo assim. Cruzando sempre um lado, com a correntinha que eu cruzei do lado oposto. Tá, meus amores, aqui tá o cadarcinho já trançado, já finalizei essa parte. E agora é só fazer o lacinho. E tá terminada a minha peça.
Lembrando que esse top foi feito para o tamanho indicado nas tabelas para uma criança de 6 anos, mas é muito fácil de adaptar para o tamanho que você quiser. Se você precisar de alguma ajuda, me procura. Lembrando também que eu usei fio Anne e agulha número 2. Então é isso, meus amores. Espero que tenham gostado. Se ficou alguma dúvida, me procura. Um beijo e até o próximo vídeo.